Eu tive 3 convites para fazer testes em laboratório aqui no Brasil. 2 tinham boa intenção e 1 tinha má intenção. Má intenção é levar você para te expor, dizer que aquilo não existe. Você já sabe de cara. Tem gente que fala assim, por que você não vai num debate com alguém? Para que eu vou com um debate com um fanático religioso que já acha que eu tô com o diabo? Eu vou conversar o quê? Para que eu vou num debate com alguém cético que já acha que eu tô inventando tudo? É um desperdício de energia que eu podia estar ajudando alguém. E outra, a dúvida é do outro, não é minha. E outra, eu não tô preocupado em converter ele. E quando você fala isso, tem gente que fica irritada. Mas o problema é dela. Eu tô falando para quem já teve saídas do corpo ou tá tendo o programa de vocês, Paranormal Experience. Está levantando a bola de temas que não são convencionais. Sim. Então, acredito que quem assiste esses programas sejam pessoas que também sentem coisas, ou estudam coisas, ou têm curiosidade de alguma coisa, né? Aí entra alguém e fala assim, eu acho que isso tudo é o diabo. Ele não entrou para contribuir, nem para questionar, ele entrou para atacar. É a mesma coisa de você entrar no site de uma religião e dizer que nada daquilo existe. Você não entrou para contribuir, nem questionar. A mesma coisa. Eu sou cético e não acredito em nada disso. Então procura outro lugar, cara. E por que você não vai provar em laboratório? Eu exigi algumas condições. Te colocam no laboratório, controlado, cheio de eletrodos, para medir a fisiologia do corpo, temperatura, pressão, batimento e ondas cerebrais. Coloca um objeto a grande altura ou em outro lugar para você supostamente sair e ver. Tudo isso é antigo. É famoso isso. Isso começou em 1961. Foi em hospitais, começou em hospitais, não é? Em hospitais é 74. Eu já falo que são as EQMs, eu posso já falar nisso também. 1961 era o auge da Guerra Fria, cara. A então União Soviética com o bloco capitalista. Ambos os lados injetaram muito dinheiro para tentar desenvolver o espião psíquico, que seria a pessoa fora do corpo. Pô, vai lá ver o plano do inimigo, traz de volta para cá. Então, ambos os lados investiram dinheiro. Olha como é o nível médio da nossa humanidade. Até numa pesquisa dessa foi por motivo bélico, cara. Não foi por motivo consciencial. Então, deitavam os sensitivos em laboratório para fazer várias pesquisas. Por que a gente não soube disso na época? Top secret, era Guerra Fria. Por que hoje a gente sabe? Passaram 20 e poucos anos, 30, o Muro de Berlim caiu, aquela polarização daquela época, pelo menos, desapareceu. Hoje nós temos uma outra, mas naquela época desapareceu. Muitos dos envolvidos em tais pesquisas começaram a publicar livro, contando o que rolava naquela época. Eu tenho a maioria desses livros, que são os pesquisadores que pesquisaram, os sensitivos que foram treinados. Inicialmente, foi uma mulher nos Estados Unidos, porque a parte russa a gente quase não sabe, mas a soviética de então. Nos Estados Unidos, uma mulher que tinha um pseudônimo, Madame X, foi testada, foi a primeira. Logo depois, o Robert Alan Monroe, que 10 anos depois lançaria o livro Journey Out of the Body, que sairia na década de 80 no Brasil, Viagens Fora do Corpo, contando que ele foi testado em laboratório. A década de 60 foi avançando. Quando entrou na década de 70, apareceram vários pesquisadores, como o Dr. Carlos Ozes, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, e foram testar vários sensitivos. Kate Harry, Ingo Swan, Alexander Tanner. Eu tenho todo esse material em casa. E eu estou contando isso aqui hoje, que tem gente que enche o saco. Por que você não vai testar? Vai ler o que eu já li para ter uma base, né, dessas experiências. E cheguei a conversar com alguns deles, trocando. O Edgar Mitchell, que foi astronauta, depois virou parapsicólogo. E o que acontecia? As pessoas não conseguiam resultado em laboratório como conseguir em casa, porque elas estão fora do ambiente dela. Não tem o cachorrinho dela deitado junto, a cama dela, ela está cheia de eletrodos, o campo mental dela de ondas cerebrais altera, e um monte de cara olhando por uma telinha falando, acho que isso aí é tudo fácil. Porra, não é igual. Você está numa condição diferente. Aí o que eu pedi para os pesquisadores? Eu quero várias noites alternadas. Mas vai ser numa noite. Não, várias. Porque e se eu não estiver bem numa, preocupado com uma conta para pagar que você não sabe, que é o lado humano, que não é considerado. Me dê algumas noites que eu vou localizar aquele número e te falar. Não, eles não aceitavam. Tinha que ser do jeitão. Eu não aceitei o jeito e a dúvida era deles. Então eu falei, que se dane, porra. Eu não vou ficar lutando, gastando energia para provar. E outra, você prova algo, o cara faz uma dissertação de mestrado e fica entulhado no meio de conta, ninguém vai saber, cara. E eu gastei uma energia e dias do meu tempo para aquilo que eu podia estar ajudando um terceiro. Então, tem pesquisas que já foram feitas, não foram
conclusivas, uma das coisas mais difíceis que tem, na hora da saída, o que pode acontecer? Você, por exemplo, eu vi o meio ambiente humano, tá? Então, se tivesse um quadro que você colocou ali, eu iria ver que quadro é para te contar depois sem eu saber. Isso se eu estiver neste plano na hora em que eu saí. Só que o que aconteceu com o avanço da saída do corpo? Eu saía do corpo e já não via mais esse meio ambiente, eu vi o outro, o plano astral. Eu não via nada daqui. Como é que eu vou localizar o quadro lá se eu não estou vendo esse plano? Então, na hora que eu saía, já emergia em outros ambientes, percebia outros seres que eu também não teria como falar com o pesquisador, que eu vi o tio dele desencarnado, ele não vai acreditar. Entra tudo isso em questão e as pessoas não sabem disso quando exigem que você faça uma experiência laboratorial e controlada. Mas se você olhar direitinho, qual é a vantagem hoje da gente fazer isso? Vai ficar uma coisinha pequenininha e outra, o próprio meio científico nem acredita, mesmo você fazendo uma experiência dessa. O cara vai dizer que você é super telepata e captou a informação do quadro que você botou lá. Ele admite telepatia, a saída do corpo não. Ele vai dizer que é clarividência. Então, nesse bojo todo, eu vou lá fazer o quê, porra? Nesse bolo todo, ficar esmurrando ponta de faca para provar um troço que para mim não tem dúvida. E outra, e eu não estou interessado em converter ninguém, eu só quero compartilhar para que outros que têm a mesma coisa entendam que isso é normal. Mas esses experimentos aí com médiums realizados pelos Estados Unidos trouxeram alguns resultados interessantes, não trouxeram? Trouxeram. Conseguiram desenhar mapas de base. Alguns conseguiam um resultado de desenhar para 80% de acerto. Não é acaso. Eu vi isso aí. Mas o que acontecia, na maioria dos casos, era interpretado como clarividência, cara. Você está deitado. Coloca uma estante aqui em cima com um objeto ou um número que você não sabe. Você teria que sair do corpo e ver e voltar e contar. Alguns deles desenhavam e batia quase que o acerto, mas os números era difícil. A gente tem, na nossa prateleira, a gente colocou aqui. Então, o que tá virado para cima ali. O que acontece? Isto é possível, mas qual é a vantagem para quem está fazendo isso? Prática, né? E aí, o que acontece? A percepção de um número fica diferente, porque a gente está acostumado a usar os 5 sentidos, a nossa visão para enxergar algo, você precisa de fótons, que são partículas luminosas, batendo numa superfície e refletindo. Seus olhos captam os impulsos luminosos, você fala, estou vendo, isso em latim é chamado vider ou vidência. Se você vê algo mentalmente que não rebate luz, clarividência, do latim claros, que é claro, com videre, que é vidência, que é ver claro, uma visão parapsíquica, paranormal. Então, o Alê está deitado, botaram aqui uma estante em cima. Aí o Alê faz isso aqui, volta e tenta desenhar algo. Ou então o Alê, mentalmente daqui, é uma coisa que eu estava falando antes aqui com vocês, às vezes, do mesmo jeito que as mãos dilatam, o chakra da testa pode dilatar. Na hora que o chakra da testa dilata, a tua visão, essa aqui está aqui e a visão mental está centímetros para fora. A pessoa pode achar que duplicou a consciência e desdobrou. Ela não desdobrou. Foi o chakra da testa que espichou. Nisso ele espicha e vê o objeto lá em cima, o número. E os cientistas consideraram isso, que poderia não ser projeção em si, clarividência. Mesmo você falando o número. Então tem uma série de variáveis, se é que eu posso chamar assim, que hoje ainda não é tão interessante, mas acredito que daqui a 300 anos isso vai estar num nível mais técnico, não que vai perder a referência consciencial, porque está acontecendo com uma pessoa, cara, não com um robô. Então algum impacto vai dar em você, e até chegar ao ponto de criar a seguinte confusão ali. Você está no laboratório, sai, aparece o tio do pesquisador, fala, diz para ele que eu mandei um beijo. Você nunca tinha visto o cara. E aí você encaixa. Aí o pesquisador fala, você viu o número? Não, mas eu vi seu tio. Ele não vai aceitar. Então, esse monte de variáveis o pessoal não considera. Então, hoje, dentro do estudo da saída do corpo, o que eu recomendo para as pessoas? Visão de conjunto. Seja dentro da parte espiritual, seja dentro da parapsicologia, como eu fiz, para estar com o pé bem calçado, para poder falar nisso num nível equilibrado. Tá? Eu não estou dizendo que isso é espiritual ou material, estou dizendo que isso é humano. E é mais normal do que se imagina. E se a pessoa que está tendo esses fenômenos for esperar a ciência comprovar, ela vai ficar estacionada, cara. Então, o que eu peço para as pessoas? Investiga, autoinvestigação. Observa o que aquilo causa em você e vê se vale a pena ampliar isso. E se melhorar você não precisa da ciência respaldar a melhoria do teu caráter. Você já descobriu isso sozinho no teu estudo. Agora, torcendo para que possa baixar uma nave com ETs inteligentes, e possa falar disso, ensinar a humanidade a pesquisar, e daqui a pouco está todo mundo evoluindo melhor, porque esse conhecimento vai estar mais dentro do dia a dia. Nem vai ser algo mais espiritual, mas algo dentro da personalidade do ser humano.
Muito legal. Como é que você tá, Guru? Tranquilo, ouvindo aqui, realmente